A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bom? Estamos juntos mais uma sexta-feira para assim aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que nós possamos ter uma linda noite, cheia da presença do Senhor Espírito Santo. Glória a Deus, Deus é bom o tempo todo, né? Eu quero convidar já a amada igreja a abrir a vossa Bíblia no livro de Ruth, capítulo de número 1, a partir do versículo 1. Ruth, capítulo 1, a partir do versículo 1. Estaremos assim meditando na palavra de Deus. Hoje o nosso estudo está dentro do livro de Ruth. Hoje nós iremos ver algumas divisões desse livro, né? Que o livro de Ruth ele se divide em 4 partes. São os 4 capítulos do livro, né? Como é a divisão desse livro. E nós iremos ver essas 4 divisões. Iremos falar um pouquinho sobre esta mulher, quem foi Ruth, da onde ela veio, como ela foi parar na história do rei Davi e do Senhor Jesus. É isso que nós iremos tratar nesta noite. Amém? Mas antes de tudo, vamos estar falando com Deus, porque entendemos que sem Ele nada podemos fazer. Amém? A direção dele, a aula é dele, a ministração é dele. O importa que a gente, né, desapareça e que o Senhor apareça diante de nós. Amém? Fechamos nossos olhos e nos falamos com Deus. Senhor Deus, santo é o teu nome, poderoso é o Senhor, o Rei da glória, o eterno. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença. Muito obrigado, Senhor, por esta noite que tu já tem nos concedido, Pai, podemos estar, oh Deus, aprendendo a tua palavra. Um dia, Senhor, quente, um dia cansativo, Deus, porque o calor foi muito grande, ó Deus. Quantas pessoas com pressão altas, ó Deus, estão passando mal por esse calor, mas eu peço a Ti que o Senhor possa dar um alívio, que o Senhor possa, Senhor, estar visitando, ou Pai, assim está trazendo cura, a paz, o refrigério. Senhor da glória, toma, Senhor, este estudo em Tuas mãos. Pai, que não seja eu a ministrar, mas seja o Senhor Espírito Santo a falar. Sou apenas o instrumento e faça conforme Tu quiseres. Ó Deus, vai abrindo o coração do Teu povo, a mente dos Teus filhos. Ó Pai, aonde chegar a minha voz, o Senhor possa, Senhor Deus, estar operando. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Livro de Ruth, capítulo de número 1. Versículo de número 1. Amém? Já pegou a caneta? Já pegou um caderninho, uma folha, para você poder fazer as suas anotações? É muito importante isso. Amém? Diz assim o texto da Sagrada Escritura. Ruth, capítulo 1, versículo de número 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi, os filhos se chamavam Malom e Quilion, afrateus de Belém de Judá, vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. Ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos.
Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras, do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhe Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que moravam comigo. O Senhor vos dê que seja feliz cada uma em casa de seu marido. E beijou-as, elas, porém, choraram em alta voz. E disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos seja por marido? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu te dissesse, tenho esperança ainda que esta noite tivesse marido, se houvesse filhos? Esperá-lo-ei até que venha a ser grandes? Abster-vos-eis de tomar de marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o teu Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo choraram em voz alta. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao teu povo, aos teus deuses. Também tu volta pós a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me insista para que te deixe, nem me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem de aprover, se outra coisa que não seja morte me separará de ti. Amém? Até aqui estaremos assim falando um pouco, né? Sabemos que o livro de Ruth é o terceiro livro do rol dos históricos, porque a Bíblia ela é tremenda. A Bíblia é totalmente organizada, porque o Deus que servimos é um Deus organizado. Deus ele não é desorganizado. O nosso Deus ele é bem organizado. E a Bíblia é dividida em partes. Os 5 primeiros livros, você sabe muito bem, que chamamos de Pentateuco. Depois vem 12, que nós chamamos de histórico, 5 poético. Depois vem 17 livros que chamamos de profetas. Esses 17 são divididos em profetas maiores e menores. Aí vamos para o Novo Testamento, onde tem Evangelho, livro histórico, epístolas paulinas, epístolas gerais e o Apocalipse, que é o livro profético. E assim, o livro de Ruth ela está dentro dos livros históricos, porque vai contar a história desta mulher, desta família, quem foi Ruth, da onde Ruth veio. E lembrando que quando nós olhamos os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, Gênesis vai nos mostrar o que é o princípio de todas as coisas. Gênesis é o começo de tudo. Gênesis vai narrar a história da humanidade, a história do mundo, como Deus criou o mundo do nada, pelo poder da sua voz, pelo poder das suas palavras, como Deus formou um homem do pó da terra. Assim Deus criou tudo. As primeiras organizações de sociedade estão no livro de Gênesis. O livro de Gênesis vai relatar o dilúvio, o livro de Gênesis vai relatar
a divisão das línguas. O livro de Gênesis vai relatar o começo da nação de Israel, como começou. O final do livro de Gênesis, entrando já para o livro de Êxodo, Gênesis termina com o povo de Israel no Egito, porque José estava como governador ali. E o livro de Êxodo vai começar narrando sobre a vida de Moisés, falando que o povo de Israel estava escravo no Egito, por isso que a palavra êxodo significa saída. É a saída do povo de Israel do Egito, né? Quando o Senhor liberta o povo da escravidão. Aí o povo já andando no deserto, chegando no lugar que o Senhor mandou Moisés chegar, chamado Monte Horebe ou Monte Sinai, que é a península ali do Sinai. O povo acampa ali e o Senhor traz a lei para o povo. Quando o Senhor traz a lei para o povo, tem um novo livro, que é o livro de Levítico. O livro de Levítico é tudo referente às leis judaicas, sobre os costumes e ritos que os levitas têm que fazer diante de Deus, todas as festas que o povo tem que fazer diante de Deus. Então, todos os costumes, festas e ritos estão ali escritos no livro de Levítico. O livro de Levítico talvez você ache um pouco monótono, um pouco chato, porque é difícil de entendimento, mas quando você pega e aplica esse livro, vendo cada uma das festas, os motivos, e cada uma delas é para a exaltação do Senhor, você passa a entender melhor. O livro de Número é isso mesmo que o livro de Número é, contagem. É quando Deus manda Moisés levantar o censo do povo ali, que estava acampado no pé do monte Sinai, ou Horebe, não importa o nome, e o Senhor manda Moisés contar o povo. Depois que Moisés conta o povo, faz o censo, Deus faz o povo marchar no deserto em direção à terra prometida. É no livro de Número que tem a sentença que o povo tem que ficar 40 anos caminhando, peregrinando no deserto, porque o povo não acreditou que o Deus Todo-Poderoso podia dar a terra para eles. Terminando o livro de Número, entra o livro de Deuteronômio. E a palavra Deuteronômio significa repetição da lei. Por que repetição da lei? Repetição da lei porque agora o povo está sentado na beira do Rio Jordão, pronto para atravessar o rio, para tomar posse da terra prometida. Depois de 40 anos caminhando no deserto, o povo agora vai entrar na terra. Mas para isso o povo não pode, para isso o povo precisa aprender. Agora, aqueles que saíram do Egito já morreram. Quem está ali acampado é uma nova pessoa, são os descendentes daqueles que saíram do Egito. Então, o Senhor precisa refrescar a lei para o povo, esse ensinamento. Por isso que Deuteronômio é repetição da lei. Acabando Deuteronômio, entramos aí para os livros históricos, que é o livro de Josué, que o livro de Josué é o livro da vitória. O livro de Josué é o livro da vitória, porque o livro de Josué é o livro da vitória. O livro de Josué narra a conquista do povo à terra prometida. É quando o povo entra na terra prometida. Por isso que Josué, o símbolo, ele representa, né, Jesus Cristo como o capitão da nossa salvação, porque Josué é aquele que entra com o povo para herdar a terra prometida. O livro de Josué é o livro da vitória, o livro da conquista. Depois de Josué vem um outro livro chamado Juízes. Esse livro chamado Juízes já não é o livro da vitória, é o livro da derrota, o livro da frustração. Porque aqui no livro de Juízes o povo não tem rei, o povo não tem um líder, porque Moisés já morreu, Josué já morreu, e o povo começou a andar conforme a sua vontade. As pessoas andando conforme a sua vontade começam a abandonar a Deus. O povo esquece do Senhor Deus Todo-Poderoso, o povo já não sacrifica mais, o povo já não adora mais, o povo já não busca mais, o povo levanta, aposta ídolos, o povo adora Baal, o povo começa a fazer as coisas erradas que desagradam ao Senhor.
Então, o povo fazendo as coisas que desagradam ao Senhor, o que acontece? Deus ali levanta uma nação ímpia, essa nação que castiga o povo, invade as suas terras, queima as suas fazendas, leva o povo cativo, mata o povo se converte, ora o Senhor levanta um juiz, esse juiz julga o povo se converte, o povo permanece no caminho até o juiz permanecer vivo. O juiz morre, o povo volta a praticar as antigas obras. Assim é o livro dos Juízes. Quando olhamos para o livro de Ruth, ele é uma história dentro da história. Por que Ruth é uma história dentro da história? Porque Ruth é narrada no período em que os juízes julgavam o povo. Então, nesse estado de caos, nesse estado de derrota do povo de Israel, é que surge a história de Ruth. Por isso que Ruth é uma história dentro da história, porque ela é narrada dentro da história dos juízes, quando os juízes julgavam o povo. E você vê isso logo no versículo 1, quando ele fala que nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra. Então nós já começamos o estudo, saindo dessa introdução que eu fiz, que a primeira divisão do livro, do capítulo 1, é decisão. Uma decisão. Quem tomou a primeira decisão? Elimeleque. Elimeleque, ele toma uma decisão. E qual foi a decisão de Elimeleque? Sair da sua terra. Elimeleque, lembrando que para os judeus o nome é muito importante. Os judeus, eles levam o nome em importância elevada, porque o nome vai dizer muito de quem era essa pessoa, como é essa pessoa, o caráter dessa pessoa. O nome diz muito do caráter, diz muito quem essa pessoa vai ser. Então, um judeu, para dar o nome de uma criança, ele pensa muito, ele vê muitas circunstâncias. Quando o pai de Elimeleque olhou para ele quando nasceu, deu nome a ele. Qual o nome que deu? Elimeleque, significado, meu Deus é o rei. Por que meu Deus é o rei? Que ele achava que o filho dele podia trazer paz. Ele achava que o Deus da paz governaria sobre tudo. Então ele traz esse nome. E Elimeleque, ele morava onde? Com a sua família, com Noemi. O nome Noemi significa agradável. Agradável, casou com o meu Deus é rei. Olha que coisa linda. Uma mulher agradável casada com o meu Deus é rei. Então olha como fica. O meu Deus é rei e é agradável. Glória a Deus. O meu Deus é rei e é agradável. Você pode dar glória a Deus aí na sua casa, porque o nosso Deus é rei e é agradável. Então, Noemi, casada com Elimeleque, tem 2 filhos na terra de Judá, ali em Belém. Belém significa casa do pão. Então, eles moravam em Belém da Judéia, no lugar chamado Casa do Pão. Então, pelo nome já diz que existe fartura, um lugar de fartura. Você planta, dá. Você planta os cereais, planta o trigo, planta a cevada, dá. Então é a casa do pão. E eles têm 2 filhos. O nome de um é Malom e o nome do outro é Quilion. Esses 2 meninos ganham o nome não de bênção, mas o nome de maldição. O pai dele não teve a mesma visão. Elimeleque não teve a mesma visão dos seus pais. Ele tira para o primeiro filho e fala: ih, mulher, esse filho não vai muito longe não, vamos chamar de Malom. A palavra Malom significa doença. Quando nasce o segundo, ele vira e fala: esse pior ainda, mulher, vamos chamar de Quilion, que significa defiamento. Então ele tem 2 filhos, que ele coloca o nome de um de doente e outro de defiamento. Com o nome desse, nós já imaginamos que essas crianças não vão muito longe.
não tem muito tempo de vida, vai morrer logo. Com o nome desse, não tem como prosperar na vida. Então chega a fome na terra de Judá. E eles moram aonde? Em Belém, que é a casa do pão. Mas a primeira divisão do livro é o quê? Que eu falei? Decisão. Elimeleque, ele toma uma decisão. E qual foi a decisão? Vamos sair da casa do pão. Vamos sair de Belém e vamos para onde? Vamos para a terra de Moabe. Moabe é um povo amaldiçoado. Além de ser um povo amaldiçoado, é inimigo de Israel. Mas ele toma essa decisão e coloca toda a sua família junto nessa decisão. Vamos para a casa de Moabe, vamos para a terra de Moabe, porque lá tem pão, e iremos prosperar nessa terra, porque aqui em Judá, em Belém, já não tem nada para nós. Um homem que tem posse, um homem que tem uma fazenda, um homem que tinha empregados a seu serviço, ele abandona tudo e vai para Moabe, para uma terra amaldiçoada. Mas, pastor, por que Moabe é uma terra amaldiçoada? Eu vou te explicar por quê. É simples, querido. Moabes, ou Moabita, os Moabitas, né, ou melhor falando, né, Moabe, ele é de uma relação incestuosa de um pai com uma filha. Moabe, ele é descendente de Ló. Ló, ele coabitou com a sua filha e primogênita, e depois coabitou com a sua filha mais nova também. As duas enganaram o pai. Embebedaram o pai. Elas pensaram na sua cabeça, ó, não tem mais homem, não tem como nós levantarmos, temos que povoar a terra, temos que descender o nome do nosso pai. Elas embriagam o pai, se deitam com o pai, e as duas engravidam do próprio pai. E nascem duas nações, os Moabitas e os Amonitas. São duas nações amaldiçoadas, os Moabitas e os Amonitas. Mas para onde Elimeleque foi? Elimeleque foi para a terra de Moabe. Chegando na terra de Moabe, vem a segunda decisão. Por que a segunda decisão? Olha que eu estou falando da primeira divisão do livro do capítulo 1. A primeira decisão foi de Elimeleque, sair da casa de pão. Quando ele está lá e chegam ali em Moabe, Elimeleque morre. Quando Elimeleque morre, fica Noemi com os seus dois filhos naquela terra. Noemi, ela não pensa com os seus dois filhos e voltar para Judá, para Belém, mas permanece ali. Os seus filhos casam com mulheres moabitas. Um casa com Orfa e o outro casa com Ruth. Orfa significa pescoço ou juba, porque eu tinha uma cabeleira muito grande, eu tinha um pescoço bonito. Nós não entendemos por que o pai colocou esse nome nela. A história não nos diz o motivo. Mas Ruth, o significado é amizade. E Ruth é tudo aquilo que o seu nome significa. E ali elas ficaram quase 10 anos com as suas noras, com seus filhos, seu esposo morto, numa terra estranha. Aí vem a morte de um e a morte do outro. Morre ambos. O texto bíblico ele é claro. Fala que morre ambos os filhos de Noemi. E ela fica desgostosa da sua vida. Ela fica triste. Não tinha outro motivo. Não tem como não ficar triste. Porque o luto chegou na sua casa. Ela está numa terra longe, distante, e perdeu o marido e perdeu os filhos. Tem agora, dentro da sua casa, 2 mulheres, melhor falando, ela e mais 2 mulheres. Ela tem que tomar conta de 2 mulheres, que são as suas noras. E vem a segunda decisão. E qual é a decisão a segunda decisão do capítulo 1? Noemi ela toma a decisão de voltar para casa. Voltar para a casa do pão. Querido, deixa eu falar algo para você. Não deixe a casa do pão. Eu vou repetir. Não importa que o deserto chegou. Não importa que a sede chegou.
Não importa, querido, que a seca chegou. Não abandone a casa do pão, porque na casa do pão há fartura ainda. Na casa do pão ainda há suprimento. Na casa do pão ainda há provisão do Senhor. Não abandone a casa do pão, permanece, não vá para Moabe. Não saia da presença. Quando falamos casa do pão, essa casa do pão, que é Belém, significa o quê? Para nós hoje, a presença de Deus. Não vale a pena, queridos, sair da presença de Deus por qualquer prato de lentilha. Não vale a pena abandonar Deus por nada neste mundo. Então permaneça, querido, aleluia, na casa do pão. Está chorando, mas continue na casa do pão, porque o Senhor, Ele continua zelando e cuidando, mas no momento que você sai da casa do pão, Ele deixa de ter compromisso contigo. Não abandone a casa do pão. Eita glória! E Noemi, ela toma uma decisão. Voltar para a casa do pão. Voltar para a sua casa. E por que ela toma essa decisão? Porque ela vê que não tem mais jeito para ela. Não tem mais jeito. Ela precisa voltar porque ela está numa terra estranha. E ela pensa o seguinte: eu estou no final da minha vida, que eu quero morrer, eu vou morrer na minha casa. Vou morrer na minha terra, porque o meu marido não morreu na sua terra. Os meus filhos não morreram na sua terra. Mas eu quero morrer na minha terra. E agora, Noemi, ela tem entre a cruz e a espada. Por que entre a cruz e a espada? Porque ela tem que voltar, mas ela tem duas noras, noras moabitas, e Noemi, ela conhece o costume. Já vai ser difícil para ela viver em Judá, viver numa época sem marido e sem filho, para ninguém para cuidar dela, e ainda ter duas jovens do seu lado. E o que ela faz? Ela toma uma decisão: vou voltar, e pede para suas noras ficar na casa dos vossos pais. Elas insistem em não ficar, você conhece a história, lemos. E Noemi, ela está tão desgostosa que ela vira no versículo 13. No versículo 13 ela vai falar assim, no finalzinho: porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Agora ela vira para suas noras e fala assim: fica aqui, eu não tenho como dar mais filho para vocês, meus filhos morreram, e morreram foi por causa de vocês. Tudo que eu estou sofrendo é por causa de vocês, porque o Senhor pesou a mão, porque eles não deveriam casar com mulheres estrangeiras. É uma lei em Israel. Eles não poderiam casar com mulheres estrangeiras. Mas casaram com a mulher estrangeira numa terra estranha. Aí Noemi fala: agora, por vossas causas, eu estou padecendo, fica aqui. Aí a decisão de Noemi foi de voltar para a casa do pão. Querido, que você está afastado da casa do pão. Hoje é dia de voltar para lá. Aleluia. Vamos voltar para a casa do pão. Dentro do capítulo 1, a terceira decisão, porque o capítulo 1 é o capítulo da decisão. A decisão de Elimeleque. Qual foi a decisão de Elimeleque? Sair da casa do pão. Depois vem a segunda decisão. Quem teve a segunda decisão? A decisão de Noemi sair de Moabe e voltar para a casa do pão. E quem foi a terceira decisão? A terceira decisão vem de Ruth. Ruth, ela toma a terceira decisão. Por que a Ruth toma a terceira decisão? Qual foi a decisão de Ruth? Ficar com a sua sogra. Ruth, ela vira para a sua sogra, e é o texto lindo que nós terminamos, que Ruth vira para a sua sogra e fala assim: ó, não me insista, eu vou te acompanhar, o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus, não seja a morte que vai me separar de ti, porque tu morrer ali, eu vou morrer também. Então, a única coisa que vai me separar de ti é a morte,
mas aonde você for sepultado, eu vou ser sepultado. Então, é muito interessante a decisão de Ruth. Ruth, ela tem esse nome de amiga, ela é tudo aquilo que o seu nome é, ela tem amizade pela sua sogra, ela tem amor por ela. A sua Ruth, ela vem e fala o seguinte no seu coração e no seu pensamento: eu não posso deixar a minha sogra sozinha, eu não posso deixar a minha sogra, abandonar a minha sogra, eu não posso largar a minha sogra, eu vou com ela. E que eu tiver que morrer, eu vou morrer. Que eu tiver que ser zombada, eu vou ser zombada. Que eu tiver que ser agredida, eu vou ser agredida. Mas eu vou para lá. E a primeira coisa que Ruth faz é falar para Noemi o seguinte: olha só, a partir de agora, eu não sou mais moabita. A partir de agora, eu não adoro mais os deuses de Moabe. A partir de agora, o seu povo, Noemi, é o meu povo. O seu Deus, Noemi, será o meu Deus. Eu não adoro mais a Baal, mas agora, Noemi, eu vou adorar o único e verdadeiro Deus, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, porque agora, Noemi, eu boto no meu coração te seguir e servir o seu Deus e viver como seu povo. Eu acho lindo isso, porque Deus ouviu isso de Ruth e escreveu essas palavras. Deus levou em conta a bondade de Ruth de seguir a sua sogra. O que tem parado no seu coração, querido? Será que nós temos feito mais o bem do que o mal? Será que estamos amando mais as circunstâncias, as coisas, do que as pessoas? Estamos vivendo uma geração onde as pessoas têm amado as coisas e usado as pessoas. Eu vou repetir. Estamos vivendo em uma geração onde as pessoas têm amado as coisas e usado as pessoas. As coisas foram feitas para ser usadas e as pessoas foram feitas para serem amadas. É como o Senhor fala no mandamento: amai-vos uns aos outros. O Senhor Jesus fala: um novo mandamento vos dou, que amais-vos uns aos outros. Você já amando o seu irmão, você cumpre todos os 10 mandamentos. Como está, querido, o seu coração diante de Deus? Será que o Senhor tem olhado para você, para dentro de você? Porque o Senhor não vai olhar o nosso exterior, Ele vai olhar o nosso interior. O Senhor Jesus já falava para os discípulos: o que contamina um homem não é o que entra, o que contamina um homem é o que sai. Então o Senhor olha para dentro de nós, que o Senhor vai mexer e vai mexer dentro de nós, que o Senhor vai fazer a obra e vai fazer a obra dentro de nós. Querido, vamos parar de amar as coisas e usar as pessoas. Eu não estou falando que você não deva zelar pelas suas coisas. Eu não estou falando que você não deva zelar pelos seus carros. Eu não estou falando que você não deva zelar pela sua casa. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que as coisas foram feitas para ser usadas. E amar as pessoas. Vamos demonstrar, vamos regar o amor de Cristo. Vamos fazer igual Ruth fez. A decisão dela foi: eu tomo uma decisão de amar a minha sogra, de estar com ela numa terra que eu não conheço. O primeiro capítulo é feito de decisões. E o segundo capítulo? O segundo capítulo é de trabalho. Porque agora eles chegaram, e o texto no final do capítulo 1 vai falar que eles chegam em Belém, da Judéia, no começo da cega da cevada. Então, no período da colheita da cevada. Então, eles chegaram, Noemi e Ruth chegam em Belém no começo da onde? Da colheita da cevada. Já colheram o trigo, agora é a vez da cevada. Estão lá. Eles chegam, as pessoas começam a falar que ali é Noemi. Olha lá, Noemi, coitadinha da Noemi.
Foi embora daqui, olha lá, perdeu filhos, perdeu o marido, agora está aí desamparada, triste, amargurada da vida. Aí Noemi vira e fala para aquelas mulheres: não me chame Noemi, me chama Mara. A palavra Mara significa amarga, amargurada. Não, não me chama mais de Noemi, eu não sou mais agradável, eu sou amargurada. Mas Deus está vendo o sofrimento. Oh, glória. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Deus está vendo a sua dor. Deus está vendo a amargura do seu coração. Deus está vendo a tristeza que está dentro de você. E eu creio que o meu Deus tem mudado hoje a sua sorte. Eu creio que o meu Deus hoje está tratando você de dentro para fora. O segundo capítulo é trabalho, porque agora eles precisam comer. E precisam comer e Ruth, ela faz uma escolha, ela decide no capítulo 2 se levantar, ela não quer ficar chorosa, ela não quer ficar lamentando, ela não quer ir para a rua ficar mendigando, ela não quer fazer isso. Ela toma uma decisão: eu preciso cuidar da minha sogra. O que ela vai fazer? Ela vira para a sogra e fala assim: eu vou para o campo, ver que eu consigo arrumar algum alimento. Deixa eu ler um texto para você. Está no livro de Levítico, capítulo 23, versículo 22. Anota esse texto. Levítico 23, versículo 22. Vai dizer assim, olha. É um texto que vai te explicar um costume judaico. 23, 22 diz assim: quando sergardes a mesa da vossa terra, meses da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega, para o pobre e para o estrangeiro as deixares. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, era um costume, mandamento de Deus, que quando eles colhessem, chegasse o período de colher o trigo, a cevada, o milho, não importa o que eles fossem colher, os cantos da lavoura eles não poderiam colher. Nem aqueles que vão caindo pelo caminho também não podem colher. Por que não pode colher? Por causa dos pobres e por causa dos estrangeiros. Deus está preocupando. Vai ter pessoas no meu povo que não vai ter condição financeira de se manter. Então eu vou sustentar. Então essas pessoas não podiam, mas era arriscado. Por que era arriscado? Imagine uma mulher, Ruth, ir para o campo colher as espigas. Lembra que é um período de caos, é um período de luta, é um período de que os juízes estão julgando toda hora, um inimigo de Israel invade. É um período onde os grãos estão secos. Então os inimigos, quando invadiam Israel, eles tacavam fogo no campo. Então o risco de você morrer de uma investida no inimigo é muito grande. O risco de uma mulher ser violentada no campo também era muito grande, existia muita violência. Muitas mulheres sendo violentadas nos campos na hora de rebuscar o trigo, na hora de fazer, vir por trás da colheita. Então, Ruth ela estava correndo perigo de ser violentada ou de morrer, de alguém enxotar. Mas Deus é tremendo. Onde ela vai colher trigo? Ela vai colher trigo na terra de Boaz. E quem é Boaz? Boaz é parente de Noemi. Quem é parente de Noemi também é parente de Ruth. Olha como Deus trabalhando. Nosso Deus, querido, Ele não dorme. Ele sempre está trabalhando em nosso favor. E Ele trabalhando em favor de Ruth, o que Ele faz? Ele coloca Ruth no campo de Boaz. E Boaz, quando vê Ruth trabalhando, ele se compadece, pergunta quem ela é, eles informa, ele vai até Ruth, se compadece dela, se agrada dela e fala para os seus trabalhadores, fala para ela comer junto com os meus servos, com a minha serva, não impeça delas de beber água e vai largando coisa pelo caminho aí para ela pegar. E Ruth trabalhou e leva para casa, no capítulo 2, está marcando com o quê? Trabalho de Ruth. Ruth, ela resolveu trabalhar. Então, querido, vai ter com a preguiça, com a formiga, ó preguiçoso. Porque o nosso Deus,
não chama preguiçoso para a sua obra. Ele chama homens e mulheres com coragem, que não tenham preguiça de fazer a sua obra. E Ruth não teve preguiça. Ela sacudiu a poeira e se levantou. Então, querido, sacuda a poeira e levanta, porque é o momento. Sacuda a sua poeira e levanta e trabalha para o Senhor Jesus, porque Ele está cuidando de você. O terceiro capítulo vai ser marcado pelo descanso. Por que descanso? Porque agora ela chegou no capítulo 2, ela chega em casa, ela se mostra para a sua sogra, tudo que ela conseguiu, conquistou. Ela fala que estava na terra de Boaz, e quando ela fala que está na terra de Boaz, a sua sogra dá um glória a Deus, né? E fala, Boaz é o nosso resgatador, continue ali. Por que o capítulo 3 está marcado por descanso? Porque agora o capítulo 3 mostra que acabou a colheita, não tem mais o que colher. E por causa que acabou a colheita, tem a festa da colheita. Vai ter a festa. Por que tem a festa? Porque eles vão festejar tudo aquilo que colheram, vão agradecer a Deus pela grande colheita que tiveram. Depois que faz toda a festa, Ruth ela foi convidada, e creio também que Noemi também foi convidada para esta festa. E Noemi ia dar uma ordem para Ruth: ora, você não vai se mostrar para Boaz, você vai esperar ele se descansar. Quando ele deitar, você vai deitar nos pés dele, vai lembrar ele que ele é o nosso resgatador, ele precisa resgatar você. Boaz fica alto, dorme em cima dos cereais, Ruth descobre os seus pés e deita nos seus pés. Aí vem um outro costume, que é o costume do resgate, a lei do livre atos, né? Que, um exemplo, que eu morresse, o meu irmão teria que casar com a minha esposa, para assim cuidar dela, cuidar dos meus bens, para que o filho que ele tiver com a minha esposa, por causa que eu fui falecido, venha ganhar o meu nome, cuidar dos meus bens, para que o meu nome não venha a ser apagado. Então essa é a lei do resgate. Isso para as viúvas não ficarem solitárias, para que as pessoas, para Deus poder cuidar da casa, para continuar cuidando do seu povo. É a forma que Deus usou. E quando no capítulo 3 Boaz descansa, Ruth descansa aos pés de Boaz. Boaz representa Jesus. Jesus é o nosso resgatador. Ruth apresenta Jesus como o parente remidor ou parente resgatador. Jesus, ele é o nosso resgatador. E através dele nós temos descanso da nossa luta. Sabe qual é o melhor lugar para nós descansarmos? Nos pés do Senhor. Ruth, ela deita nos pés de Boaz. E ali ela descansa. Lembrando Boaz de um compromisso que ele tem com Noemi e com ela. Quando nós descansamos, aleluia, nos pés do Senhor, Ele cuida da gente. Então descansa no Senhor, porque o Senhor, Ele tem cuidado de você. E quando Boaz acorda, Ruth faz lembrá-lo do compromisso. E assim, com essa história, Boaz ele vai atrás do remidor mais próximo. Ele não quer assumir. Boaz compra toda a posse que era de Elimeleque e casa com Ruth. O quarto e último capítulo de Ruth é galardão. Por que o quarto e último capítulo, pastor, de Ruth é galardão? Porque no período sombrio dos juízes, mesmo em condições terríveis de fome e sofrimento, Deus mostrou sua presença de forma poderosa e providencial. Ao longo da história de Ruth, Deus preparou tudo para que Davi nascesse e se tornasse a semente de uma nova esperança para o seu povo. Por intermédio dele, a solução suprema de Deus para o problema
do pecado e do mal, nasceu Jesus, o filho de Davi, o filho de Deus, o remidor da humanidade. É por isso que a história de Ruth, já no capítulo 4, é galardão. Porque galardão? Ela ganha uma família. As pessoas, as mulheres cantam, exaltando, dizendo que o Senhor se lembrara de Noemi. Ainda fala que Ruth, a sua nora, vale mais do que 7 filhos. É assim que as mulheres cantam, dizendo que Ruth vale mais do que 7 filhos. Olha como o nome de Ruth foi exaltada por um gesto de amar a sua sogra. E ela ama sem interesse. Ela não tem interesse de ganhar nada, porque Noemi não tinha nada para dar para ela. Mas ela vai. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Mas eu vou continuar. Capítulo 4 é o galardão. Que galardão é esse, pastor? Da família. Qual é o galardão? O galardão que o nome dela permanece vivo até hoje. Até hoje nós falamos de Noemi. Noemi, de Ruth. Ruth vai vir de Ruth, vem quem? Vem o rei Davi. E você puxar a linhagem, lá no capítulo 1 de Mateus, olha só, capítulo 1 de Mateus. Capítulo 1 de Mateus, olha o que diz. Capítulo 1, versículo 5 do livro de Mateus. Anotou? Capítulo 1, versículo 5. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed, Obed a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, disse que foram mulher de Urias. Olha só. O nome de Ruth entrando aqui na genealogia de Jesus. Arão gerou, melhor falando, Salmão gerou de Raabe a Boaz, e este de Ruth gerou a Obed, Obed a Jessé. Você vê como Deus cuida. Como o capítulo 4 é o galardão. O que é galardão? Galardão é recompensa. Galardão é recompensa. Deus recompensou Ruth pela bondade que ela teve com a sua sogra, em virar para a sua sogra e falar assim, eu renuncio os deuses de Moabe, eu renuncio o povo de Moabe, hoje eu quero viver como judeu e quero adorar o Deus de Israel. O que aprendemos com Ruth para fechar? A história de Ruth adverte contra colocar as pessoas em compartimentos limitados. No antigo Israel, os moabitas eram os pagãos e inimigos de Deus e seu povo. Sem dúvida, Deus não usaria uma moabita como ancestral do grande rei Davi. Contudo, Deus nos lembra: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos. Isaías 55:8. Hoje devemos ter cuidado para não colocar pessoas em compartimentos, fazendo suposições acerca do que creem e quão dedicados são a Deus. Nem devemos colocar Deus em uma caixa pensando que Ele só age de uma forma. Querido, Deus age de várias formas. Deus age da forma que Ele quiser, Ele é Deus. Não podemos pegar Deus e colocar Deus numa caixa de sapato e dizer que Deus só age dessa forma. Não. Deus ele vai além da regra. Deus ele pega os improváveis. Não podemos julgar ninguém, querido. Não podemos falar, você não vai ser um pregador porque você não sabe ler, você não vai ser um professor da escola bíblica dominical porque você não sabe nem falar direito, querido. Deus pega os improváveis. Ele pega os improváveis para confundir aqueles que são.
Ele pega as coisas loucas, já diz lá no livro de 1 Coríntios, que ele pega as coisas loucas, lá no livro de 1 Coríntios vai falar isso, que o Senhor, ele pega as coisas loucas deste mundo para confundir os que são. 1 Coríntios capítulo 1 vai falar isso, a partir do versículo 27, que ele pega as coisas loucas deste mundo para confundir as que são. Glória a Deus que eu sou um desses loucos desse mundo, que o Senhor pegou para confundir os que são. Eu sei que o Senhor tem pegado você para confundir o que são. Você apenas era um rabisco nesta terra e o Senhor tem feito coisas grandes sobre a sua vida. Então, querido, não julgue ninguém. Não diga que ninguém será limitado. Não diga que Deus não pode fazer, porque Deus faz conforme Ele quer, da maneira que Ele quer. Aprendemos com Ruth é o seguinte: não podemos julgar ninguém e nem limitar o poder de Deus. Amém, querido? Essa palavra possa estar guardada no seu coração hoje, tá? Que o Senhor Deus possa abençoar você, que Ele possa te encher de graça e de verdade. Eu quero orar por você nesse momento. Que o Senhor venha acrescentar paz. Quero orar por você para o Senhor poder te dar amor, usar as coisas e amar as pessoas. Orar para Deus não nos fazer julgadores, mas que possamos tratar todos com humildade, com mansidão, como sendo melhor do que nós. Oremos. Senhor Deus e Pai, santo é o Teu nome. Estamos no término, ó Pai, desse estudo de hoje. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, por tudo que nós aprendemos sobre o Ruth hoje. Agora eu peço a Ti, meu Senhor, nos ajuda, Pai, a amarmos mais, a enxergarmos o amor. Nos ajuda, Senhor, a cuidar das pessoas. Senhor, oh Deus, nos ensina a cada dia. Nós não viemos julgar ninguém por nenhum jeito, pela pouca instrução ou por muitas instruções que ela tem. Oh Deus, nós não viemos julgar ninguém pela condição financeira que a pessoa tem. Nós não viemos julgar ninguém por aparência, mas que nós viemos amar cada pessoa e entendermos, Senhor, que o Senhor age conforme o Senhor quiser. O seu poder não está limitado. Nos dê, Senhor, um final de semana abençoado. Que domingo, Senhor, possamos estar na sua casa para adorarmos e bendizermos o Teu santo nome na Santa Ceia. Assim nós adoramos o Teu nome e bendizemos o Senhor em nome de Jesus. Amém? Amém. Amados, que Deus abençoe, tá? Foi bom estar com vocês mais uma sexta-feira. Fiquem na paz do Senhor Jesus.